Poucas pessoas sabem dessa história. Você é um lerdo. Vixe, você não vai dar nada que presta. Eu tenho pena da sua mãe, porque você não vai ser nada. Essas são algumas das frases que eu escutei na minha infância e na minha adolescência. Só minha mãe que mantinha o mesmo discurso, que era: Rodrigo, se você não gosta disso, você faz outra coisa. Ou: Rodrigo, as escolhas são suas, mas as consequências também. Mas se eu pensar num comparativo, eu nasci em berço de ouro. E eu vou te explicar por quê. Minha mãe, ela só fez até a 4ª série. E aos 17 anos, ela começou a trabalhar como auxiliar de diarista. Ela tinha que varrer, passar, cozinhar, todos os trabalhos domésticos. E ela, às vezes, ela tinha que sair também para comprar alguma coisa. Em uma dessas saídas, ela se deparou com um cartaz com uma oportunidade de trabalho como vendedora. E ela se aplicou a essa vaga e conseguiu passar na entrevista e teve o seu primeiro emprego aos 17 anos como vendedora. E ela trabalhou como vendedora até a aposentadoria dela. Já meu pai, ele veio do interior de Minas, numa cidade chamada São João del Rei. Aos 16 anos, ele foi para Belo Horizonte e ele começou a trabalhar como servente de pedreiro, também só com a 4ª série. Nisso ele conheceu minha mãe, já se apaixonou e voltou para BH depois. Antes disso, ele serviu o exército em São João del Rei, mas depois ele voltou para começar a carreira dele como servente de pedreiro, depois motorista de ônibus, caminhoneiro, e ele se aposentou como porteiro do prédio que eu moro hoje. Meu pai e minha mãe juntos conseguiram realizar o maior sonho da vida deles, que era de comprar a casa própria. E eles conseguiram com muita luta, com muito esforço. E por isso que eu falo que eu nasci num berço de ouro, porque eu herdei isso tudo deles. Eu herdei a força de trabalho, eu herdei a garra, eu herdei a vontade, eu recebi isso tudo deles, de mão beijada. Eu não precisei comprar nada disso. Eu ganhei. Esse é meu berço de ouro. Quando meu pai morreu, eu tinha 12 anos. E pela primeira vez, eu ouvi uma frase direcionada a mim. E a frase era: agora você é o homem da casa. E por mais que eu tinha nascido nesse berço de ouro, eu não precisava trabalhar, igual eles tiveram que trabalhar na adolescência. Eu já nasci num apartamento. Eu senti aquele peso do você é o homem da casa. E foi nesse momento que eu tinha que fazer alguma coisa, porque afinal, você é o homem da casa, você tem que prover, você tem que ajudar. E a minha mãe, ela precisava de complementar o salário dela e a pensão do meu pai, e ela vendia balinhas, chicletes, pirulito, doces em geral, e ela vendia chup-chup também. Eu não sei como que vocês chamam isso aqui, mas tem pessoas que chamam de geladinho, din-din, sacolé no Rio de Janeiro, mas eu sentia vergonha disso, porque afinal eu morava num prédio e nenhum dos meus amigos precisava disso. Mas eu deixei a vergonha de lado, porque eu sou homem da casa agora, peguei o meu caixote de isopor, coloquei um monte de chup-chup lá e saí pelas ruas do meu bairro vendendo. Ó o chup-chup! Ó o chup-chup! Alguns riam, alguns compravam. E eu fiz isso também dentro do meu condomínio, numa área comum. E por mais que eu tenha passado por esses momentos, alguns olhares diferentes, esses momentos foram muito importantes para que eu crescesse. Mas eu não estava sozinho nisso, não. Eu tinha pessoas comigo. Meus pais, agora só minha mãe, minha irmã, meus amigos e professores. E esse último é o que eu quero destacar, porque foram eles que me ajudaram a decidir o que eu seria. Alguns me mostraram exatamente o que eu não deveria ser,
mas outros foram exemplos para eu me tornar o profissional que eu me tornei hoje. E eu sou muito grato a eles. Na antiga 4ª série, eu estudava numa escola estadual em Belo Horizonte, e eu era um aluno muito assíduo, mas eu tinha uma professora, e eu aprendia com muita facilidade. Eu aprendo através do ouvido, através da mensagem. Depois de muitos anos, eu descobri que eu era um auditory student, ou seja, aquele aluno que escuta e aprende. Tem alunos que são mais visuais, alunos que precisam ver o texto, ver a imagem, ver a forma geográfica, ver a forma geométrica, ver o mapa. E tem alunos que são mais hands-on, são alunos que precisam fazer a coisa, eles são mais mãos na massa mesmo. Mas, infelizmente, essa professora não tinha essa habilidade, ela não entendia ainda sobre learning styles e teaching styles. Ela não sabia disso. E ela achava que eu só não escrevia o que ela estava falando porque eu era, nas palavras dela, um preguiçoso e um lerdo. E ela começou a me tratar assim: oi, lerdo. Bom dia, lerdo. Oi, gente, o lerdo chegou. E eu comecei a me sentir muito mal com isso. Eu contei para minha mãe e a gente decidiu que eu ia mudar de escola. E a gente vê o poder disso. Porque eu estou aqui 27 anos depois, te contando essa história como se fosse ontem. Aquele momento foi muito difícil, mas eu prefiro acreditar que ela só não tinha habilidade para lidar com aquele aluno que era auditory. O meu aniversário é no dia 4 de março. E em 2003... eu já tinha 17 anos e minha mãe me perguntou o que eu queria ganhar de aniversário. E eu já estava super consciente, eu já entendia que a nossa situação financeira não era das melhores. E por mais que eu queria alguma coisa, eu falei assim: mãe, eu queria ir na pizzaria com 2 amigos meus. E minha mãe já tinha me dado de tudo. Paciência, muita paciência. Ela tinha me dado dinheiro, ela tinha me dado muito amor, carinho. Ela sempre foi presente dentro de casa. Mas ela queria me dar algo que um adolescente ia pedir. Um adolescente de 17 anos. Sei lá, um tênis novo, um boné, uma camisa de time. Sei lá, ela queria alguma coisa física. E eu já curtia um hip hop, um rap americano. E eu falei com minha mãe assim: mãe, eu queria estudar inglês. E minha mãe me deu aquela olhada assim, aquele olhar de que isso não vai dar. E a gente saiu, e a gente agora teve certeza que não ia dar. E isso é difícil para as mães que querem entregar alguma coisa, mas não dava. Mas lembra que eu falei que existem pessoas especiais que passaram no meu caminho? E é aí que entra meu amigo Marcelo Pimenta. Marcelo, meu amigo de infância, de lá do condomínio, já falava inglês, já estudava inglês, e um dia ele bateu na porta da minha casa e falou assim: Rodrigo, vou falar igual a gente falava naquela época. Véi, eu vou te dar ideia no negócio. Eu sou de Minas. Eu tenho um segredo para te contar, velho. Eu vou para os Estados Unidos. E eu sei que você gosta dos Estados Unidos pra caramba, velho. Não conta pra ninguém não, porque você sabe como é que é pobre, né? Quando a gente tem uma coisa chegando pra gente, não conta pra ninguém não, que o mau olhar pega. A gente sabe como é que é. Então era segredo. E aí ele me contou que ele estava indo para os Estados Unidos, só que ele complementou e falou assim: Rodrigo, eu tenho uma bolsa de estudos numa escola de inglês aqui em Belo Horizonte, eu vou pôr seu nome lá, velho. Eu falei: sério? Eu nem acreditei, contei para minha mãe, já imaginando assim: aposto que o material vai ser R$10.000, não vai dar para pagar, porque a gente sempre fica com isso, né? Quando a esmola é demais, né? E aí eu cheguei lá e falei assim: mãe, vai dar certo? Aí a gente descobriu que ia dar R$32 por mês e minha mãe ia conseguir pagar. E aí eu saí de lá feliz da vida e fui para a minha primeira aula de inglês no dia 10 de março de 2003. Minha primeira aula de inglês numa escola de idiomas.
E eu estava muito feliz com isso. E quando eu cheguei lá, eu estava muito animado, né? Eu sempre gostei de música, né? Música foi uma parte muito especial na minha vida. Eu aprendi muito com música. Eu venho de uma família musical. E a música foi a primeira inspiração para o inglês, né? Porque eu não sei se eu te contei antes, mas eu era cantor e imitador também do Michael Jackson. Com 5 anos. Eu amava inglês. E aos 17 anos, eu comecei minha carreira nessa escola de inglês, né? Eu era um aluno muito assíduo, muito bom para o sistema escola, e eles me escolheram para ser um dos monitores para ajudar meus amigos com o workbook e o homework, o famoso homework. E aí, quando isso aconteceu, eu comecei a dar aulas culturais também, de hip-hop e inglês, tudo misturado. E eu ouvia hip-hop desde cedo. E o hip-hop estava em auge aqui no Brasil, nos anos de 2002 e 2003. Lembra daquelas músicas? I got what you need, so tell me what you need. I got what you need, so tell me what you need. Oh, people killing, people dying, children hurt, you hear them crying. Oh, go, 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 shawty. We're gonna party like it's your birthday. E era assim que eu pegava meu ônibus, sentido Praça 7, para mais uma aula de inglês. Ouvindo meu hip hop, ouvindo meu CD3, Fubu 3. Love you, and I need you, Nelly, I love you, I do need you. E era nessa felicidade, nessa vibe que eu chegava na minha escola. E uma vez eu cheguei para o meu professor e perguntei para ele assim, teacher, o que quer dizer nessa música aqui? E foi aí que eu tive meu segundo momento ruim com o professor. Esse professor virou para mim e falou assim, ó, Rodrigo, primeiramente, você nem devia estar escutando esse tipo de música. Isso aí é cheio de gíria, isso aí é coisa de rua, isso aí você não tem que ficar ouvindo, isso aí nem é inglês. Você tem que escutar é Beatles, Bee Gees. Isso que você tem que ouvir. E eu fiquei pensando, né? Bem mineiro. Você, uai, 50 Cent é nascido e criado em Nova York, só canta em inglês, só dá entrevista em inglês. Como é que aquilo ali não é inglês? E aí eu pensei, ou meu professor não sabia responder a pergunta, ou ele era só mais um preconceituoso quanto aquele estilo de música. Mas, mais uma vez, a sorte bateu na minha porta, e no semestre seguinte, eu tive aula com outro professor, o professor Igor. E eu, com as minhas mesmas perguntas, perguntei, teacher, o que esse cara aqui quer dizer? E ele falou mais ou menos assim comigo. Nossa, cara, que doido. Essa variante que é usada pelos rappers americanos é chamada de African American Vernacular English, também conhecida como Black English. E eles falam dessa forma por causa da história deles e da história linguística deles. Os negros africanos, quando eles foram escravizados e trazidos para o continente americano, eles já tinham cultura e língua deles. Eles já falavam Wolof, Zulu, Yorubá. Eles já falavam outras línguas. E a gente sabe que quando a gente está aprendendo uma língua nova, a gente faz uma junção, e essa junção é chamada de interlíngua, e isso faz uma mudança na estrutura linguística, no sotaque, no ritmo, na entonação, até na expressão corporal deles. Por isso que eles falam assim. Sabe o verbo to be que a gente aprendeu da 5ª série até o 3º ano? Eles nem falam isso em alguns casos. Por exemplo, eles falam assim, you okay? She cool. This you? He playing outside. E aí ele complementou e falou assim, ó, sabia que o ain't got substitui o I don't have? Por isso que a Alicia Keys canta If I ain't got you. E o there isn't é substituído pelo ain't no. Por isso que o Marvin Gaye cantava Ain't no mountain high enough. E Rodrigo, até o Michael Jackson, que você gosta, canta dessa forma também. Ele fala assim, ó, Ain't no sunshine when she's gone. E ele continuou naquela empolgação, ele falou assim, cara, você tem que fazer letras, velho. Você vai estudar African American Vernacular English, você pode fazer sociolinguística ou dialetologia. Cara, você pode ser um profissional dessa área. Todo mundo que ouvir falar de Black English vai lembrar de você. Você já pensou em ser professor? Aí eu falei assim,
eu quero ser professor. Aí eu descobri naquele momento o que eu queria ser, e eu descobri que minha mãe estava certa quando ela falou assim: Rodrigo, se você não gosta disso, meu filho, você pode ser isso aqui, você pode ser uma outra coisa. E foi aí que eu comecei a descobrir a minha paixão. E nós, professores, nós temos uma responsabilidade muito grande nas nossas mãos. A gente pode puxar uma pessoa, ou a gente pode empurrar uma pessoa para o sucesso. Enquanto um professor não viu o potencial, esse outro professor, ele não só viu um potencial, mas ele me guiou para fazer uma escolha profissional que me trouxe até aqui. E isso para mim é muito importante. E nesses anos, nessas andanças, já se foram 19 países, inúmeras palestras, inúmeros alunos, e 20 anos desde o dia que eu decidi estudar a língua que mudou minha vida. E eu tenho uma mensagem que eu escrevi aqui para os alunos e para os professores. Aos alunos, eu peço que vocês não desistam quando alguém não consegue enxergar o seu potencial. Se você consegue enxergá-lo, isso é o suficiente para você tentar ao máximo. Imagina se eu escutasse aquelas frases: você é um lerdo, você não vai dar nada que presta, eu tenho até pena de sua mãe, isso aí nem é inglês. O que eu ia estar fazendo hoje? O que eu seria hoje? Então, os professores, sejam a luz no fim do túnel para alunos que não sabem o potencial deles. Nós, professores, somos a esperança de um futuro melhor para pessoas que não acreditam nelas mesmas, ou às vezes que nem têm ideia do que elas podem se tornar. Uma vez me falaram que quando a vida nos dá limões, a gente deve fazer uma limonada dela. Mas eu acho que essa ideia é um pouco limitada, porque a gente pode fazer uma mousse, uma caipirinha, a gente pode decorar um copo, ou a gente pode temperar uma tilápia frita. A gente tem várias opções. E a escolha é sua. Você pode seguir aquele professor que vai simplesmente te diminuir, que não vai te dar opções do que você deve fazer ou pode fazer. Mas você pode seguir o outro professor que vai abrir um leque de opções, um leque de possibilidades. Eu escolhi o professor que abriu esse leque para mim. E, professor, se você estiver assistindo, muito obrigado. Deu muito certo. Cheguei aqui, valeu.